Jonas Varela na internet, no YouTube. Hoje continuaremos a leitura da Bíblia Sagrada no Novo Testamento, na leitura do livro do Evangelho segundo São Marcos. Quem é Jesus? Segundo livro do Novo Testamento, já na sua sétimo assunto, no seu sétimo assunto, o desfecho do conflito, morte e ressurreição. É o sétimo assunto, né? No capítulo 16, no seu capítulo 16, em todos os seus, vamos ver aqui quantos versículos, nos seus 20 versículos. Vamos para a leitura de hoje. Livro do Evangelho segundo São Marcos, capítulo 16, os seus 20 versículos. Primeiro tópico: a história não acabou. Quando o sábado passou, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram perfumes repetindo, capítulo 16, 20 versículos do livro do Evangelho segundo São Marcos. Primeiro tópico: a história não acabou. Quando o sábado passou, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram perfumes para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo e diziam entre si: quem vai tirar para nós a pedra da entrada do túmulo? Era uma pedra muito grande, mas quando olharam, viram que a pedra já havia sido tirada. Então entraram no túmulo e viram um jovem sentado do lado direito, vestido de branco, e ficaram muito assustadas. Mas o jovem lhes disse: não fiquem assustadas. Vocês estão procurando Jesus de Nazaré, que foi crucificado? Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o puseram. Agora vocês devem ir e dizer aos discípulos dele e a Pedro que ele vai para a Galileia, na frente de vocês. Lá vocês o verão, como ele mesmo disse. Então as mulheres saíram do túmulo correndo, porque estavam com medo e assustadas, e não disseram nada a ninguém, porque tinham medo. Apêndice, aqui dentro do capítulo 16, no seu segundo tópico, aparições de Jesus ressuscitado. Depois de ressuscitar na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando.
Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles com outra aparência, enquanto estavam a caminho do campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros, que não acreditaram nem mesmo nestes. Por fim, Jesus apareceu aos 12 discípulos enquanto estavam comendo. Jesus os repreendeu por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. Então Jesus disse-lhes: Vão pelo mundo inteiro e anunciem a boa notícia para toda a humanidade. Quem acreditar e for batizado será salvo. Quem não acreditar será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que acreditarem são estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal. Quando colocarem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e, por meio dos sinais que os acompanhavam, provava que o ensinamento deles era verdadeiro. Glória a Deus, aleluia, amém. Explicações do capítulo 16 do livro do Evangelho segundo São Marcos, segundo livro do Novo Testamento, capítulo 16, versículos 1 a 8. Estes versículos são o final primitivo do Evangelho de Marcos. O túmulo vazio é o sinal de que a ação de Deus em Jesus não termina aí, na morte e no medo. Jesus de Nazaré ressuscitou e vai estar de novo no lugar onde havia começado sua atividade, na Galileia. 1:14. Os discípulos só poderão encontrar-se de novo com Jesus se continuarem o projeto por ele iniciado. Jesus ressuscitado não é apenas um corpo redivivo, mas uma presença contínua entre aqueles que continuam o seu caminho. O Evangelho de Marcos é somente o começo. 1:1. A introdução de um livro muito maior que deverá narrar a boa notícia de Jesus, o Messias, o Filho de Deus, através dos seus discípulos, em todos os tempos e lugares. Versículos 9 a 20. Este trecho difere muito do livro até aqui, por isso é considerado obra de outro autor. Os cristãos da primeira geração provavelmente quiseram completar o livro de Marcos com um resumo
das aparições de Jesus e uma apresentação global da missão da Igreja. Parece que se inspiraram no último capítulo de Mateus 28, 18 a 20, em Lucas 24, 10 a 53, em João 20, 11 a 23, e no início do livro dos Atos dos Apóstolos 1, 4 a 14. Embora seja acréscimo de retalhos tomados de outros escritos do Novo Testamento, o trecho conserva o pensamento de Marcos, isto é, os discípulos devem continuar a ação de Jesus. Glória a Deus, aleluia, amém. Concluímos aqui a leitura do livro do Evangelho segundo São Marcos, o segundo livro do Novo Testamento, em todos os seus 16 capítulos e versículos e as explicações dos mesmos. Glória a Deus, aleluia, amém. Felicidades, meus irmãos. Voltaremos no próximo vídeo com a continuação da leitura da Bíblia Sagrada do Novo Testamento no Evangelho segundo São Lucas. Com Jesus nasce uma nova história na sua introdução. Glória a Deus, aleluia, amém. Felicidades e até lá.